Olá, boa noite. Boa noite, gente. Vamos falar sobre o que se trata essa live? Sobre alguns dos principais experimentos da mecânica quântica. Oi, Deusa. Alguns dos principais experimentos da mecânica quântica que explicam como que funcionam a manifestação e a cocriação dos seus desejos na sua vida, ok? Então, só pra gente dar uma rememorada, nas lives passadas a gente falou sobre neurociência, certo? Boa noite, Tami. Neurociência, epigenética, bioquímica e como tudo isso formava a tua personalidade e como que a tua personalidade forma o teu comportamento e também as tuas decisões, que por resultado traz aquilo que você deseja ou não, certo? Isso foi o que a gente deixou nas duas lives passadas. Quem não viu, o vídeo está... Boa noite, Alceni. Quem não viu, o vídeo está no YouTube, tá? Que eu subi pra lá. Tá muito barulho aí, gente? Tá muito barulho aí ou vocês estão conseguindo me escutar? Porque o que acontece? As crianças estão aqui no condomínio brincando. Boa noite, Fer. Tá de boa? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Boa noite, Flávia. Então, meu áudio tá bom? Vou começar com... Não, tá tranquilo. Beleza, então. Vou começar, então, com uma frase de efeito de Heisenberg. Heisenberg, não de Eisenbach, a cerveja, tá? Heisenberg. O Heisenberg foi um físico teórico alemão. Ele ganhou um Nobel em 1932 porque ele é o pai da física quântica. Então, ele ganhou o Nobel em 1932 pela criação da física quântica, tá? E a frase dele é a seguinte: o primeiro gole do copo das ciências naturais o tornará um ateu, mas no fundo do copo, Deus estará te esperando. Ninguém mais, ninguém menos do que Heisenberg, certo? Nobel em 1932. O que o Heisenberg descobriu? Primeiro vamos entender o que é mecânica quântica. Mecânica quântica é física quântica, certo? É um pedaço da física que estuda o micro. Quando a gente fala de micro, a gente está falando de átomo e tudo que está dentro do átomo. Veja, o átomo é o menor tijolinho que constrói todas as coisas que existem no mundo. Boa noite, Pri. Todas as coisas que existem no mundo é feita de átomo, certo? Um aglomerado de átomo cria uma molécula, várias moléculas criam um órgão, vários órgãos criam você. Tudo que é feito, pedra, terra, tudo vem do átomo, tá? E a mecânica quântica é uma parte da física que se dispõe a estudar a parte do micro, o que é menor e como que esse menor no universo funciona, tá? Se tudo é feito de átomo e nós somos átomos e tudo é átomo, nós agimos como os átomos agem, certo? Então todas as descobertas que a física quântica trouxe deixou em xeque a parte filosófica de que o meio externo tem mais poder do que o meio interno. Ou seja, que o externo, que está fora de mim, tem mais poder do que o que está dentro. Certo? A física quântica deixou em xeque a parte da física que trazia um paradigma materialista. Certo? Boa noite, Dê. Tudo bem? E aí, a gente começou com Heisenberg por quê? Porque foi ele que... Eu fui escrevendo, tá, gente? Também para não estender a live. Porque o Heisenberg foi quem trouxe o princípio da incerteza, tá? Esse princípio afirma que a posição exata de um elétron dentro do núcleo atômico não pode ser determinado com certeza. Ou você sabe a posição desse elétron, ou você sabe o momento em que ele saltará. Tá, o que isso significa, Camila? Dentro do átomo nós temos prótons, elétrons, nêutrons, e aí se a gente dá zoom, tem supercordas, e aí o bóson de Higgs, né? Da zoom tem ali o que? O vácuo quântico, certo? Então, o que o Heisenberg percebeu? Que dentro do átomo, ou você conseguia ver
para onde que esse elétron ia ou em que momento que ele ia, só que aí você não conseguia saber aonde ele estaria, certo? O princípio da incerteza, como que ele funciona na nossa vida? Quando vocês escutam os autores do Novo Pensamento dizendo o como você vai chegar lá não importa, é por causa do princípio da incerteza provado por Heisenberg, certo? Porque o princípio da incerteza traz ou a posição em que esse elétron vai ficar ou o momento em que esse elétron vai chegar, mas não fala em que posição ele estará, certo? Então, quando a gente fala de colapso de função de onda de manifestação, o como vai acontecer a gente tem que deixar de lado, certo? E essa teoria que os autores do Novo Pensamento traz é baseado já no princípio da incerteza de Heisenberg, certo? Então, quando a gente quer cocriar alguma coisa no nosso mundo externo, nós não temos que nos preocupar com como isso irá acontecer ou quando isso irá acontecer. Nós só precisamos manter uma imagem clara, uma intenção clara, com uma emoção elevada, certo? Com a certeza de que aquilo vai acontecer, tá? O como a gente não sabe, ok? Depois, isso aqui, ele ganhou o Nobel em 1932, depois chegou o Schrödinger, que ganhou o Nobel em Física em 1933. O Schrödinger era um físico teórico, também, austríaco, tá? E ele é conhecido por suas contribuições na física quântica com o experimento teórico do gato de Schrödinger. Enfim, não sei falar o nome desse cara não, porque ele é austríaco, tá? Que mais tarde foi comprovado com o experimento real com elétrons. Vamos lá. Aqui o Schrödinger foi o cara que trouxe a primeira imagem do que é uma superposição quântica. Então, ele fez um experimento teórico, tá, gente? Nenhum gato foi maltratado nessa história, ok? Como que é o experimento teórico de Schrödinger? Ele colocou... Ele falava assim, se a gente colocar um gato dentro de uma caixa, tá? E colocar ração para esse gato e colocar algum dispositivo ali que tenha 50% de chance de liberar veneno nessa comida ou 50% de chance de não liberar veneno nessa comida, enquanto não houver um observador, ou seja, alguém que olhe, abre a caixa para ver se o gato está vivo ou morto, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Vocês conseguiram entender isso? O que é superposição quântica? Superposição quântica é quando existe dois ou mais resultados possíveis para uma mesma coisa e tudo isso está lá acontecendo, mas enquanto ninguém olha, não tem um resultado. Enquanto não tem um observador, não existe um resultado. Então o Schrödinger, ele trouxe essa ideia do gato como quem diz assim, tem 50% de chance desse gato estar vivo e 50% de chance desse gato estar morto. Enquanto ninguém observar, esse gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Se quem abrir a caixa intencionar que o gato esteja morto, o gato estará morto. Se quem abrir a caixa intencionar que o gato está vivo, o gato estará vivo. Só que isso até então, quando ele trouxe em 1933, foi isso? 1933, Isso até então era só um experimento teórico. Mais pra frente, os físicos pegaram o experimento teórico dele e falaram, vamos ver se é real esse bilhete, se é verdade esse bilhete. Só que eles não fizeram com gatos, tá? Os gatos estão salvos, tá? Todos os gatos estão bem. Tá tranquilo, os gatos. O que eles fizeram? Eles observaram que o elétron estava... Lembra o elétron? Dentro do átomo. Vocês estão entendendo, gente? O que eu tô falando? Ninguém tá falando nada aqui. Se vocês não entenderem, vocês falam, porque é um assunto que não tem problema. Eu explico mais, explico de outro jeito. Bom, dentro do elétron, o que eles fizeram? Pegaram um átomo e eles perceberam que o elétron estava em superposição. Então, esse elétron estava em todos os lugares ao mesmo tempo e em nenhum lugar. Mas ele só aparecia quando havia um observador. E esse observador intencionava. Assim também já tinha sido comprovado em 1801, se não me engano, por Young,
no experimento da dupla fenda, tá? Quando o elétron não estava sendo medido, ele se comportou como onda, e quando o observador estava lá, quando ele estava sendo medido, e aqueles cientistas estavam esperando que ele se comportasse como partícula, ele se comportou como partícula. Então, na verdade, o que acontece? A superposição quântica fala o seguinte: quem altera o resultado é o observador. A partir do momento que eles olharam o átomo e aquele elétron, ele estava em superposição, mas aí de repente ele apareceu num lugar porque teve um observador, certo? Isto se chamou colapso de função de ondas. Então, quando a gente fala, colapsei a função de ondas, ou seja, manifestou alguma coisa, vem dessa teoria. Tá? Dessa teoria não, desculpa, gente. Deste teste, tá? Até então era teoria com Schrödinger, mas foi feito o teste. Cadê? A Pri falou, quero entender essa de achar que o gato está morto e ele estará. Tá, vamos lá. Duas caixas. Vamos lá. Uma caixa, 50% de possibilidade desse gato estar vivo ou morto. Enquanto ninguém abrir a caixa, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Quando vier alguém abrir a caixa com uma intenção, certo? Porque o observador altera o resultado. E a intenção é qual? É a crença desse observador. Se esse observador tiver a intenção de que o gato esteja morto, ele estará morto. Se ele tiver a intenção de que o gato estará vivo, o gato estará vivo. Entendeu? Só que esse até então era um experimento teórico. Era só na cabeça dele. Depois foi comprovado com o elétron. Deu pra entender? Basicamente, o que é importante desse experimento? É compreender que o observador altera o resultado. Altera o resultado de algo que está fora dele. Entendeu, Pri? Belezinha. Só depois de olhar que virou. Isso, percebi. É isso mesmo, Vera. É isso mesmo. É a Vera, né? Que tá Diva Beauty Paris, é a Vera. A Fernanda falou, aquele vídeo da mesa ajuda muito a entender isso. Isso, vamos lá. Qual que é o vídeo da mesa que ela tá falando? Deixa eu arrancar um papel aqui pra fazer o desenho pra vocês. Em 1801, houve o experimento da dupla fenda, certo? Então, imagina assim, que tinha uma parede. Vou fazer o desenho aqui pra vocês verem. Os cientistas fizeram uma parede e isso aqui é o furo da parede, tá? Duas fendas, ok? Daí eles colocaram uma arma que disparavam elétrons, certo? Como se fossem bolinhas de gude. Quando disparava elétrons, pensa que isso aqui, ó, são duas fendas e isso aqui é a parede de trás, ok? Quando disparava elétrons, ele ficava na parede de trás assim, como bolinhas, certo? Tá. Isso era o que se esperava do elétron. Por quê? Porque eles acreditavam que o elétron era partícula, certo? Só que quando não tinha ninguém olhando, esse elétron não se comportava como partícula. Ele dava uma interferência na parede de trás de onda. Ele passava pelas duas fendas e o modelo atrás de interferência era de onda. E aí o que aconteceu? Eles falaram, por que tá se comportando como onda? Aí eles colocaram um negócio para medir, para ver o que o elétron estava fazendo. Quando eles colocaram para medir, como a crença dos cientistas era que o elétron era partícula, ele voltou a se comportar dessa forma. Então, quando ninguém estava olhando, o elétron se comportava como onda, certo? E quando alguém estava olhando, ele se comportava como partícula. Então, esse experimento de 1801 do Young, ele provou duas coisas. Primeiro, que na verdade, em última instância, nós somos onda, certo? Nós somos partículas, porque nós acreditamos nisso, ok? E que o observador também altera o resultado. Porque quando
se esperou, quando estava sendo observada e tinha a crença de que ele ia se comportar como partícula, aquele elétron obedeceu e se comportou como partícula. Aí as pessoas viram pra mim e falaram assim, ai, cara, mas e se ele se comportou como partícula porque o elétron se comporta como partícula? Eles fizeram depois o experimento com o átomo inteiro, tá? E se comportou da mesma forma. E depois eles fizeram com molécula, o que a nível subaquântico é muito grande, se comportou da mesma forma. O que significa que você pegar a sua cama, seu armário, e fizer o experimento da dupla fenda, vai se comportar da mesma forma. Tá? Então, tanto faz. Tanto faz se for no micro, ou seja, no pequeno, ou no macro, vai ser o mesmo resultado. Tá? Até aí, tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, daí chegaram... Gente, vocês estão me entendendo? Tem alguma dúvida? Então, o que é a superposição quântica? A superposição quântica, quando os autores do Novo Pensamento falam sobre as infinitas possibilidades, eles estão citando a superposição quântica, tá? Porque tudo existe no campo. Mas a partir do momento que um observador intenciona algo, ele escolhe um cenário. E aí, a partir do momento que ele escolhe aquele cenário, ele colapsa a função de ondas. Certo? Quando a gente fala de infinitas possibilidades, é sobre isso. Então, existe um você agora que é milionária, tá? No mesmo espaço-tempo, ok? Existe um você que tá, sei lá, que é uma mendiga. Existe você que conquistou os sonhos, as coisas que você deseja. E tudo isso está em superposição. Tudo isso está em superposição. Mas a partir do momento que você, o observador, intenciona algo, certo? Intenciona e junta com uma emoção elevada, você escolheu o cenário. Aí você colapsa a função de ondas. Ficou claro? Por que a superposição quântica ela é importante para sua vida? Porque é assim que você colapsa a função de ondas. Ou seja, é assim que você manifesta na sua realidade física. São esses experimentos da física quântica que falam que você é co-criador da sua realidade. Vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Eu falo, ok, tô entendendo. O que é superposição quântica? O objeto, quando está em estado de superposição, está em todos os lugares, em nenhum lugar ao mesmo tempo, quando ninguém está vendo. Mas a partir do momento que existe um observador com uma intenção clara, esse objeto aparece exatamente onde o observador intencionou. E quando isso acontece, então surge o termo chamado colapso de função de ondas. Ok, estou entendendo. Maravilha. Agora é o seguinte, quando a gente fala de intenção, né? Qual intenção que faz o colapso de função de ondas? É o que você deseja? Não. O que faz o colapso de função de ondas, o que manifesta na sua vida, não é o teu desejo. Tá? É pelo que você ora, pelo que você faz oração todas as noites e pede para Deus, para Jesus? Não, também não é. Quem faz o colapso de função de ondas é a consciência. Ou seja, é o conjunto de percepção, de crenças, de valores, de visão de vida, de visão de mundo. É aquilo que você tem certeza que acontecerá. O que eu colapso? O que eu vou colapsar? O que eu vou manifestar? Aquilo que eu tenho certeza que vai acontecer. Agora veja, há 2000 anos atrás, há muito tempo atrás, disse um velho homem que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e mandar essa montanha daqui para lá, ela vai. Certo? Ele já estava falando sobre isso. Só que imagina ele explicar isso em termos de ciência, naquela época, obviamente que não ia rolar. Certo? A questão não é o tanto de fé que você tem. A intenção é, a questão é aonde esta fé está colocada. Se essa fé está no positivo, e eu acredito que a vida está contribuindo para mim, que as coisas estão sempre dando certo para mim,
que eu sou capaz de ter, de que eu sou empoderada, eu sou inteligente, eu sou capaz de, eu sou tudo que você acredita que você é, certo? Tudo que você acredita que você é, vai acontecer. E aquilo que você acredita que não é bom, também acontece. Agora, olha que engraçado. Toda coisa que você fala assim, vai acontecer tal coisa. Amiga, vou te alertar, vai acontecer tal coisa. Você sempre vai ter razão em 100% dos casos. Não é necessariamente a sua intuição. Na maioria das vezes, não é a sua intuição. Na maioria das vezes, é você cocriando. Aí você vira e fala assim, não falei que ia acontecer? É claro. Você cocriou. Boa noite, Ellen. Você cocriou. Certo? A Denise falou, clareza sem conflitos internos. Exatamente. E foi por isso que eu coloquei... Gente, foi a Pri que me perguntou? Foi a Pri que me perguntou. Porque ela falou assim, eu não entendi aquela meditação do Dr. Joe Dispenza, da semana 1 do livro Quebrando o Hábito de Ser Eu Mesmo. Né? Porque você... O que acontece? Por que eu pus aquela meditação? Porque enquanto vocês estão sentindo, vocês não estão pensando. O pensamento, ele atrapalha. Certo? Enquanto vocês estão sentindo, vocês vão para ponto zero. E é ali no ponto zero que vocês conseguem fazer o colapso de função de ondas. A Vera falou, devo ver eu lá na minha mansão, tomando meu breakfast na piscina, linda e maravilhosa. Sim, deve ver de um ponto, como é que você vai fazer, Vera? Não é só simplesmente ver, eu preciso ver e sentir como se já fosse real. Outra passagem de 2000 anos atrás. Tudo aquilo que pedireis em oração, acreditando que já tem, terá. Percebe? Tudo aquilo que pedireis em oração, acreditando que já tem, terá. Por quê? Porque é a certeza. É a certeza que colapsa a função de ondas. É a certeza de que aquilo já é real. E eu falei sobre isso nas outras lives também. Certo? Até aqui tudo bem. Pri, você entendeu o porquê da meditação da primeira semana não o de coerência cardíaca. O outro. Onde ele fala pra sentir o espaço, não sei o que lá. Pra quê? Pra gente esvaziar a mente. Eu só consigo acessar o campo quântico quando eu não estou com a mente cheia. Certo? Quanto mais vazia minha mente tá, quanto mais eu estou aqui, porque aqui é através daqui que eu tenho acesso ao campo, não aqui. Quanto mais eu estou no sentir, mais acesso eu tenho ao campo. A Fernanda falou assim, agradecer mesmo sem ter. Pode? Deve. Mas é assim, agradecer sentindo. Certo? O exercício de coerência cardíaca, que eu passei para vocês no grupo, ele faz exatamente isso, né? Ele leva a emoção e fala, joga a intenção. Naquele momento em que você faz isso, se você fizer isso da forma certa e você realmente estiver ali conectada na meditação, você vai sentir gratidão por aquilo que tá acontecendo. A Renata falou, mas é difícil vibrar sempre em uma frequência positiva. Tem dias que são muito difíceis. Renata, veja bem. Aqui, eu vou falar sobre isso agora, tá? Quando acontece algo ruim, Renata, ou traumatizante, e você fica mal por uns 5 dias, a gente chama isso de humor. Isso não é uma assinatura vibracional. Não se tornou uma assinatura vibracional. Então você não precisa se preocupar, tá? Se você ficou mal por um dia, por 2, por 5, tudo bem. Isso é o quê? Uma mudança de humor. Tá? Nós chamamos isso de humor. Agora, se isso perdurar por meses, nós chamamos isso de temperamento. Aí de humor passa para temperamento. Certo? Ah, por que a Renata tá brava? Ah, porque aconteceu sei lá o que com o chefe dela. Quando? Há 5 dias atrás. Você fica rememorando aquilo. Certo?
Ela tá irritada porque há 5 dias atrás aconteceu um negócio com o chefe dela, tá bom. Aí você continua na memória, certo? Aí depois alguém chega e fala, tá durando meses aquilo. Vamos supor que tá durando meses. Alguém vira e fala assim, por que que a Renata é brava? Já começa a falar, por que que a Renata é brava? Tá? Porque aí já começou a ser um temperamento seu. Entende? Agora, se durar por anos, aí a gente chama de personalidade. Aí vira uma assinatura vibracional. Entendeu? Oscilar a vibração no dia, sem problemas. Oscilar a vibração no meio da semana, tal, sem problemas. Agora, estar familiarizada com algum tipo de sentimento, que é um conjunto de emoções, por muito tempo, é uma assinatura vibracional. Se eu tenho raiva, se eu costumo sempre ter raiva, certo? É uma assinatura vibracional. Agora, de vez em nunca acontece alguma coisa que me deixa com raiva. Entendeu? Mas mesmo assim, pode ser que exista um padrão. É isso que você tem que observar. Você tem que observar se é um estado de humor, ou seja, uma coisa que dura dias, se já é um temperamento o que você tem, ou se virou sua personalidade. Porque a personalidade é o seu estado de ser. E o seu estado de ser tem uma assinatura vibracional. Fez sentido? Você entendeu? Agora, vamos lá. Por último, vou falar de um último experimento. Que esse aqui, gente, olha o nome desse cara. Eneiko Shand George Saudushan, sei lá. Ele foi um físico teórico que contribuiu para a descoberta do efeito Zeno. Algumas pessoas chamam de efeito Zeno. Outras chamam de efeito Zenão ou paradoxo de Turing, certo? Esse experimento mostra que a evolução de uma partícula é desacelerada se for medida com frequência suficiente em relação a alguma configuração da medição escolhida. Camila, traduz. O efeito Zenão é o seguinte: quando está tendo decaimento atômico e eles... deixa eu ver. Peraí. Eu não consigo guardar sentimentos negativos. Vou ficar mais de um dia da tristeza. Ótimo, maravilha. Porque não é tua vibração de base, a Renata. Sim, entendi. Muito obrigada. Gratidão, Renata. Ó, então vamos lá. Eles tem um decaimento atômico, ok? O que os cientistas perceberam? Que se eles ficassem medindo esse decaimento atômico, ele desacelerava. Certo? Então, aquilo que era para ser feito, sei lá, vou dar um tempo, qualquer 5 segundos. Se era medido, demorava, sei lá, 30 segundos. Certo? Isso chama efeito Zenão. O que isso tem a ver com a sua vida? Quando você quer manifestar uma coisa, se você ficar medindo aquilo para ver se está... eu quero um carro. Peraí, eu vou lá na garagem ver se o carro tá lá. Você tá fazendo o efeito Zenão. Certo? Mas já chegou, mas não chegou ainda o que eu quero. Cada vez que você bota a intenção para manifestar, para colapsar a função de ondas, e você observa, ou seja, você mede que aquilo ainda não está na tua realidade, você retrocede. Isso é o efeito Zenão. Também comprovado na física quântica. Ou seja, para eu colapsar a função de ondas, eu tenho que ter uma intenção clara, uma emoção elevada, a certeza absoluta de que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque aí eu não vou ficar observando para ver, peraí, deixa eu ver se já entrou dinheiro na minha conta bancária. Se você tá vendo, você tá duvidando. Ou seja, já não tá no estado de certeza, certo? O que significa que você não tá na intenção correta, vamos dizer assim, do observador. Porque o observador altera o resultado, mas o observador altera o resultado daquilo que ele tem certeza. O observador sempre vai alterar o resultado de acordo com aquilo que ele tem de crença e paradigma. E com o nível de consciência. Certo? Se eu tô fazendo uma manifestação e tô observando claramente que aquilo não está chegando, não importa observar ou sentir que não está chegando.
tá? Qualquer tipo de coisa. Ou medir, ou falar, caramba, eu tô fazendo e não tá indo. E ticaracatica, eu já estou fazendo o efeito Zenão. Ou seja, vai demorar mais pra chegar. Ficou claro isso? São quantos experimentos que eu trouxe aqui pra vocês? 1, 2, 3, 4. 4 experimentos da física quântica que mostram como que vocês manifestam e como que a vida de vocês funciona. Do lado de fora. Pra qualquer coisa que você queira. Casa, carro, apartamento, namorado, sucesso, fama. O que você quiser, o que você quiser. Qualquer coisa que você sonhe. Certo? O que você precisa fazer? Você precisa ter uma intenção clara, uma emoção elevada e a certeza absoluta de que aquilo vai acontecer. E aí você pode fazer um ensaio mental em relação àquilo. Certo? E aquilo vai acontecer. É assim que funciona em 100% das vezes. Por quê? Eu não tô falando aqui pra vocês de religião, gente. Eu não estou falando de filosofia pra vocês. Eu estou falando de experimentos que foram comprovados. Eu estou falando de ciência e matemática. Não tem como ir contra isso. Não tem argumentação. Uma coisa é, por exemplo, eu pegar a Bíblia e falar que é assim que funciona, que foi o que Jesus falou lá. Que bate tudo, que bate com tudo que a física quântica provou, tá? Mas uma coisa é sair de um livro de 2000 anos atrás, que é uma teoria, ou uma filosofia de vida. Outra coisa é chegar um monte de físico e botar isso em experimento e mostrar que realmente a vida funciona desse jeito. A Renata falou, só mais uma pergunta, eu consigo melhorar ou até mesmo mudar a minha assinatura vibracional? Sim, Renata, porque a neurociência mostra pra gente que você não está presa a um jeito de ser, ou seja, a tua personalidade, ela não é você. Muitos de nós crescemos acreditando que, não, eu sou assim, Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu sou desse jeito. Na verdade, não. Uma personalidade, ela é o quê? Um humor que durou por um tempo um pouquinho maior. Um mau humor, certo? Tem coisas boas também na personalidade, mas a parte ruim da personalidade começou com um mau humor, que continuou por alguns meses e virou um temperamento, que continuou por mais uns anos e virou personalidade. Então, tudo que você não está satisfeito em relação à sua personalidade, que traz a sua assinatura vibracional, que é aquilo que, lembra que eu falei, não sei se você viu outra live, tá? O campo eletromagnético, pensamento envia informação, o coração atrai aquilo para você, tá? Eletromagnetismo. Então, a minha assinatura vibracional se trata sobre o que eu estou enviando e o que eu estou atraindo, tá? Para eu transformar minha assinatura vibracional, eu preciso transformar minha personalidade. E aí, isso aí tem lá no meu canal do YouTube, eu subi essa live. São 2 lives falando sobre isso. Porque aí eu tô falando sobre neurociência e tô falando sobre alteração de gene também. Tá? Porque a personalidade, ela altera genes. Também. Gene de doença e gene de saúde. Então, o estado de ser, ele pode curar ou adoecer as pessoas. Assim como ele cocria totalmente a realidade de fora. Ele cocria totalmente a realidade de fora, por quê? Por causa de todas essas explicações que eu dei pra vocês, que a física quântica deixou pra gente. Vocês entenderam? Alguém ficou com alguma dúvida? Já manda aqui pra mim. Ficou claro? Veja, está comprovado cientificamente. Não é filosofia, não é religião, é ciência. Então, o que acontece? Não é difícil para as pessoas entenderem. É difícil para as pessoas aceitarem que é assim que funciona. Só que não adianta, eu não tenho que aceitar. Porque foi provado em laboratório e tem fórmula matemática. A Renata falou, ufa, risadas, muito obrigada, fiquei bem aliviada, vou lá no YouTube ver, obrigada. Isso, Rê, lá no YouTube você vai, a hora que você abrir meu canal, tem umas playlists, depois começa a aparecer os últimos vídeos que eu coloquei, tá? A Pri perguntou,
Uma pessoa que quer emagrecer, ela vai infeccionar, sentir, praticar exercícios, mas não vai pesar? É isso? Não entendi. Uma pessoa que quer emagrecer, ela vai infeccionar, sentir, praticar exercícios, mas não vai pesar, é isso? Como assim, Pri? Ah, tá. Uma pessoa que quer emagrecer, ela vai intencionar, sentir, praticar exercícios, mas não vai pesar? Não entendi. Pi. Como assim não vai pesar? Vamos lá. Vamos supor que eu quero emagrecer, ok? O corretor corrigiu. Vamos supor que eu quero emagrecer. Primeiro é o seguinte, a gente tem alguns experimentos. Tem um experimento que o Dr. Joey fez com alunos do segundo colegial, onde um grupo desses alunos do colegial puxavam uma mola, tá? Puxavam uma mola com o dedo, enquanto os outros alunos só imaginavam que estavam puxando a mola. E só imaginavam, não faziam nenhum tipo de exercício com o dedo, ok? Só imaginavam e intencionavam mais força, mais força, mais força, mais força. No final de 7 dias, o grupo que estava puxando a mola obteve 30% a mais de força muscular no dedo, o que é normal, porque eles estavam fazendo força. No mesmo processo, na mesma quantidade de dias, só que os outros só pensando, imaginando mais força, teve 22% de aumento de força muscular, ou seja, 8% a menos do que os que realmente fizeram o exercício. Ah, entendi. Pensei que você estava falando de outra coisa. Agora eu vou terminar o que eu estava falando, tá bom? Aí eu já respondo. Então, veja bem, só de imaginar, se você imaginar você fazendo o exercício, pensando, vai na esteira, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, o teu cérebro não distingue o que é realidade do que não é, certo? Então, você consegue obter resultado só imaginando o que você está fazendo e só imaginando que você está pegando peso? Sim. Tá? Essa é uma coisa, não era isso que você estava perguntando, mas eu achei que era isso. Agora, a Pri falou, tá, uma pessoa que quer emagrecer, ela vai intencionar, sentir, praticar exercícios, mas não vai se pesar? É isso? Depende. Se você se pesar e ver que não tá tendo resultado, para de se pesar. Agora, se você se pesar e ver que você tá tendo resultado, continua se pesando, mas não todos os dias. Nem uma vez por semana, dá um espaçamento, tá? Porque a hora que você olhar para a balança e não ver o resultado, você vai voltar para trás. Entendeu? Porém, se você subir na balança, se pesar e ver o resultado, você vai ter mais fé e vai acreditar mais ainda. Então aí o resultado vem melhor ainda. Então você tem que ver aonde que você tá aí no meio. A Vera falou, acho que ela deve se sentir e ver mais magra, sentir a emoção como se já estivesse magra e seguir evoluindo. Exatamente. Pri, no exercício da coerência cardíaca, se esse é o objetivo, você se vê, se imagina e sente como você seria se você fosse mais magra, tá? Do jeito que você gostaria de ser. Se olha como você gostaria de ser. Porque o que acontece? A partir do momento que eu faço um ensaio mental, lembra que eu falei na outra live? Eu estou fazendo um ensaio mental. Então, eu não estou praticando uma ação, por exemplo, direta. Ah, eu vou simplesmente fazer uma dieta ou vou pra academia. Não. Quando eu faço um ensaio mental, insisto e continuo batendo nisso, eu mudo os meus neurocircuitos, certo? E a partir do momento que eu faço isso e continuo batendo na mesma tecla, isso se torna um software. Ou seja, se torna automático em mim. Então não vai ser mais fazer uma dieta. Essa dieta fará parte da minha personalidade.
Não será mais eu ir para a academia. Ir para a academia vai fazer parte da minha personalidade. Entendeu? Não existirá esforço. E isso vai acontecer por si só. Sem dificuldades e sem resistências no caminho. Ficou claro? Alguém tem mais alguma dúvida? Pessoal do grupo, eu vou colocar a meditação da segunda semana do Dr. Joe Dispenza, do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e é para continuar fazendo o exercício de coerência cardíaca, tá? A Denise falou, Pri, o que gostaria de ser? O que gostaria de fazer? Como vai falar? Como vai se comportar? Exatamente. Quanto mais coisa você trouxer nesse ensaio mental, quanto mais você vê e se envolver com aquilo, até você sentir que você já tá com esse peso, não interessa o que você vê no espelho, certo? Não interessa. Tipo, já era, isso é uma coisa que é certeza absoluta que vai acontecer. A Ellen falou, a Denise, que grupo? Eu montei um grupo para quem fez a doação pra ONG dos gatinhos. Isso faz o quê? 3 semanas. Aí eu tô acompanhando esse grupo, mas depois eu vou fazer outro. Tá? Porque agora, se entrar agora no meio, vai ficar meio perdida. Mas aí depois eu vou fazer outro. A Ellen falou assim, esse livro é bom demais, mas no começo achei complicado. É porque o Dr. Joe Dispenza, ele usa uma linguagem um pouquinho técnica. Mas é só insistir que dá pra entender depois. Ler mais de uma vez, enfim. Eu gosto muito, muito desse livro. Caiu aqui. Então, o que acontece? O grupo eu abri quando a gente fez a doação pra ONG. Agora já tá meio que no meio do processo, mas aí depois eu vou fazer um outro projeto, daí eu aviso você. Lê de novo, Ellen, porque agora, né, agora tem novos neurocircuitos, agora eu vou fazer tem novos neurocircuitos, eles estão se conectando, você vai compreender o livro com maior facilidade agora na hora de ler, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Sim, novo momento de vida, exatamente. Não? Belezinha, então. Ninguém falou nada, acredito que não. Intenciono que tenha ficado claro. Se não ficou, assistam de novo. Amanhã eu subo essa live pro YouTube, tá bom? Aí eu passo o link pra vocês. Eu fiz o resumo do resumo dos experimentos e como que isso opera em nossas vidas. Se for necessário, não tem problema. A gente faz uma outra live e estende o assunto, tá? E se ficar com dúvida também, pode me chamar no WhatsApp, no Instagram, que eu tiro a dúvida, ok? Gratidão, meus outros eus. Obrigada pela participação de vocês. Amo e honro a vida de cada um de vocês. E até terça-feira que vem.